o que que nós temos, gente? Antes de passar o conteúdo que a gente precisa encerrar, o que que a gente vai abordar e o que que nós abordamos, na verdade, na segunda VA? Nosso conteúdo de segunda VA é toda a parte de caminhamento que a gente estudou. Essa parte de caminhamento eu dividi com vocês em algumas aulas. Então a gente estudou, por exemplo, o erro angular. Nós estudamos a correção de HI, eu vou colocar abreviado aqui, ó, o HI corrigido. Nós estudamos aqui no caminhamento o azimuth, os cálculos dos azimuths. Se não me engane, foi uma das últimas aulas que a gente teve aí, síncrona mesmo, em que eu passei o conteúdo para vocês. Na verdade, depois a gente teve uma semana que eu disponibilizei uma aula gravada e depois na aula depois congresso e depois a aula da semana passada, né? Depois a gente calculou, trabalhou aqui, nessa aula que eu estou pontuando aqui agora, ela está disponível para vocês como forma de aula gravada, ela não foi abordada de forma síncrona. Nós trabalhamos o erro linear e precisão do levantamento. Lembrando que precisão do levantamento também é chamado de erro relativo, né? E por fim, nós trabalhamos na última aula os métodos do cálculo de área. Tudo isso aqui é conteúdo que está disponível lá dentro do AVA para vocês como forma de vídeos. Seja vídeos na parte pré-aula, no objeto de aprendizagem, seja vídeos na parte gravada da nossa aula síncrona, né? Então, todo esse conteúdo nós abordamos aí no nosso ciclo 2. Além disso, o que nós vamos abordar aqui hoje não é um assunto novo. Nós vamos abordar azimuth e rumo. Assim como a distância, eu falei para vocês que o azimuth e rumo é básico para um levantamento topográfico. Enquanto o cálculo de distância a gente usa até o final da disciplina, a distância é 100 vezes fio superior, menos fio inferior, vezes cosseno do ângulo de inclinação ao quadrado. Os azimuths e rumos, eles são utilizados em todo o levantamento planimétrico. Eu preciso de uma referência para fazer um levantamento. E essa referência, essa orientação é o azimuth, o ângulo partindo do norte até o alinhamento, ou o rumo, né, o menor ângulo a partir do norte ou do sul. Só que nós vamos trabalhar o azimuth e rumo aqui de uma forma diferente, por coordenadas. A grande diferença é, agora vocês conhecem as coordenadas da poligonal. A partir das coordenadas, a gente vai aprender a calcular o rumo e converter em azimuth. Igual nós já fazíamos a conversão. Porém, a ideia é bem simples. Pensem o seguinte. Você fez um levantamento topográfico, por exemplo, de uma área parecida com essa aqui. E aí você calculou lá no seu levantamento, no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5, as coordenadas x1 e y1, as coordenadas x2, y2, as coordenadas x3 e y3, as coordenadas x4 e y4 e as coordenadas x5 e y5, por exemplo. Só que eu preciso, em um levantamento topográfico, determinar a orientação. Então, além das coordenadas, que a gente aprendeu a calcular as coordenadas parciais aqui, eu preciso saber, em relação ao norte, qual é o meu ângulo. Então, em relação aqui ao norte, qual é o valor do azimuth? Do alinhamento 1, 2. Qual é o azimuth do alinhamento 2, 3, 3, 4, 4, 5 e 5, 1? A gente vai ver como calcular esses azimuths aqui. E aí a gente fecha o nosso conteúdo de segunda VA, tá? Outro ponto.
como que tá nossas notas aí? A prova, lembrando que a prova ela vai acontecer do dia 12 até o dia 18 do 11. A prova ela segue aquela mesma regra da primeira VA, tá? Então significa que vocês vão ter 2 chances de até 2 horas para estar fazendo a avaliação dentro desse período. Então, quinta-feira, meia-noite 1, o sistema abre. E dia 18, 23h59, o sistema fecha. A sugestão, orientação da própria faculdade para vocês: utilizem o horário da nossa aula, por exemplo, para estar fazendo a avaliação. Então, claro que você quiser fazer antes, pode, mas esse horário de aula aí seria um tempo que você já estaria disponibilizando para a nossa aula. Então, é um tempo que você pode disponibilizar para fazer a avaliação, tá? A prova, ela vale 50 pontos. E aí nós temos os trabalhos. Como que ficou a pontuação desses trabalhos, gente? Nós dividimos o trabalho em atividades pré-aula. Nós dividimos os trabalhos em atividade pós-aula. E dividimos o trabalho em listas. Nós temos 2 listas. Aproveito já para fazer uma observação aqui com vocês com relação a essa questão de trabalhos. Eu havia dito, principalmente para quem participou das aulas práticas, que teria a pontuação dos trabalhos dentro da nota aí dos 50 pontos. Porém, por uma orientação da própria instituição, e eu concordo com esse ponto de vista, que a parte prática ela é facultativa, né? Nós não podemos obrigar a participação na aula prática, porque tem N situações. Tem pessoas que convivem com pessoas de grupo de risco, tem pessoas que têm dificuldade de deslocamento nesse momento aí de pandemia, que o transporte não vai mais para a faculdade, não vai mais para Goianésia. Então, aqueles trabalhos práticos que nós já fizemos, nós temos um trabalho prático da primeira prática nossa, e quem estava no último sábado, nós fizemos um segundo trabalho prático. Eu não estou dizendo que ele não vai pontuar, eu estou dizendo que ele não vai entrar na nota dos 50 pontos aqui regulares. Pode ser, e aí eu vou continuar cobrando aí de vocês esses trabalhos da mesma forma, que pode ser que, por exemplo, você precise ir lá na frente de 5 pontos, 10 pontos, e esses trabalhos eles podem entrar aí como substituição de uma nota ou outra. Outra questão que eu quero estar abordando com a coordenação é a possibilidade de substituir trabalhos. Então a gente poderia, por exemplo, substituir uma ou 2 atividades pré ou pós-aula, substituir ou uma lista de exercícios como atividade do trabalho aí. E aí ninguém ficaria prejudicado, né? Então, quem fez a parte prática, se não quiser entregar a lista, por exemplo, não entrega. Quem fez a parte prática e quiser deixar de fazer uma atividade pré-aula, deixe de fazer. Mas isso é algo que eu ainda vou abordar com a coordenação, e se autorizado, eu aviso vocês num segundo momento, tá? Mas fica, então, confirmado para a gente aí, para segunda VA, essas notas que vocês estão vendo. Atividade pré-aula vale em 18 pontos. Atividade pós-aula vale em 12 pontos. E as listas de exercícios valem 20 pontos. Somando aqui mais um total de 50 pontos. Com as 50 pontos de prova, os nossos 100 pontos aí, tá bom? Então essa é a primeira parte que eu queria passar aqui com vocês, a nossa composição de notas. Lembrando que pré e pós-aula, no pré-aula é 3 pontos por aula, e no pós-aula é 2 pontos por aula. Eu tenho que até ver como que tá lá, porque talvez pré-aula ou pós-aula não chegue a 6, aí eu redistribuo para chegar nesses 18 pontos aqui e 12 pontos, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa abordar aqui hoje? Nós vamos abordar aqui um pouquinho
sobre a parte dos cálculos de azimutes e rumos. Então a gente estudou aqui que o azimute, por exemplo, é o ângulo formado entre o norte em sentido horário até o alinhamento. Resumidamente, está aí no caderno de vocês, pelo menos eu espero que esteja. O azimute, ele pode variar de 0 graus até no máximo 360 graus, saindo sempre do norte em sentido horário. Então, um determinado alinhamento que está aqui no segundo quadrante, esse vai ser o azimute. Um outro determinado alinhamento que está no primeiro quadrante, por exemplo, esse vai ser a representação do azimute. Vai ter valores até 90 graus, então eu não pus em ordem, então segundo quadrante, no primeiro quadrante. Um determinado azimute que está lá no terceiro quadrante, nessa parte aqui, esse vai ser o azimute. E um determinado azimute que está no quarto quadrante, o azimute vai ser isso aqui. Isso a gente já sabe, nós já estudamos, inclusive aprendemos até a calcular o azimute. Por outro lado, nós temos também os chamados rumos, em que o rumo ele é o meu menor ângulo, variando de 0 a 90 graus nas direções nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste. O rumo pode assumir qualquer uma dessas direções. Então eu posso ter o rumo NE, posso ter o rumo SE, posso ter o rumo SW e posso ter um rumo NWI. Então eu tenho que tomar os seguintes cuidados, porque quando eu estou trabalhando com rumo, por exemplo, eu tenho que verificar e lembrar que, por definição, o rumo ele vai ser o menor ângulo do norte ou do sul. Então, quando está aqui no primeiro quadrante, esse aqui é o rumo. Porém, quando a gente está aqui no segundo quadrante, por exemplo, então vamos representar aqui norte, sul, leste e oeste. Dentro do segundo quadrante, o meu alinhamento está aqui. Eu sei que o azimute é sempre do norte. Aqui é o meu valor, é o meu azimute. E o rumo ele é o menor ângulo a partir do norte ou a partir do sul. Então eu tenho aqui que esse aqui é o meu rumo, que é o meu rumo SE, meu rumo NE no segundo quadrante. Já no terceiro quadrante, nós acabamos de representar quando a gente estava falando do azimute, norte, sul, leste, oeste. Um alinhamento aqui nesse terceiro quadrante. Azimute sempre do norte em sentido horário, até o alinhamento, é isso tudo. O rumo é o menor ângulo a partir do norte ou do sul. Então, o menor ângulo é esse aqui, que o rumo ele é na direção SW. E, por fim, no nosso quarto quadrante, norte, sul, leste e oeste, eu tenho um alinhamento que está nesse sentido. Azimute norte em sentido horário, até encontrar aqui. Aqui é o AZ, aqui é o AZ. E o rumo, ele vai ser o menor ângulo, então vai ser esse aqui. O rumo ele é NW, aqui eu não coloquei, é o terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante. Por que essa rápida revisão aqui do que é rumo e do que é azimute? Porque vai ter situações a partir de agora em que você tem que determinar as coordenadas planimétricas.
Na verdade, quando você faz o caminhamento, basicamente o que você faz no caminhamento, depois daquele monte de cálculos, é determinar as coordenadas planimétricas. Então, tem aqui o meu ponto 1, tem aqui meu ponto 2, opa. Tenho aqui meu ponto 3, tenho aqui meu ponto 4, meu ponto 5, ponto 6 e ponto 7. O objetivo final do caminhamento não é calcular a área, por exemplo, embora a gente aprendeu a calcular a área na última aula. O objetivo final do caminhamento é você chegar, por exemplo, nesse determinado ponto 1 aqui e falar que esse ponto 1 ele tem uma coordenada x1 e y1. Ou seja, determinar a localização de todos os pontos que delimitam a sua poligonal, que delimita a área que você ficou lá um tempão fazendo o levantamento topográfico. Inclusive, para quem tem mais familiaridade, por exemplo, o GPS ele te dá as coordenadas do ponto. Se você vai fazer um levantamento por GPS, você vai ter as coordenadas chamadas de longitude e latitude. Deixo isso aqui para a gente explicar bem melhor no próximo semestre, que a gente trabalha com geoprocessamento, a cartografia. Mas longitude e latitude vai definir a posição, por exemplo, desses pontos em relação à Terra como um todo. Localização em relação ao meridiano de Greenwich, longitude, e a localização em relação à linha do Equador, latitude. Aqui na topografia, essas coordenadas planimétricas que a gente calculou, ela é obtida a partir da decomposição do azimuth da distância. Então você tem aqui, opa, uma travadinha aqui. Você tem aqui a direção norte. Vamos criar aqui um eixo. E aí você tem representado nessas direções o alinhamento 1, 2 aqui, ó. Ponto 1, ponto 2. E você sabe que aqui é o meu azimuth. E também é o rumo porque está no primeiro quadrante aqui, né? Porém, eu preciso encontrar o azimuth, já que eu fiz lá uma página de cálculos, e nessa página de cálculos que eu fiz minhas operações, eu descobri, por exemplo, que o número 1, a coordenada dele, ela é 100 metros para x e 100 metros para y. Eu descobri lá no ponto 2 que a coordenada desse ponto, ela é... Estou inventando esses valores, tá, gente? Tirei da minha cabeça. As coordenadas do ponto 2 é 150 metros para x e 170 metros para y. Com esses valores, x1, y1, x2 e y2, nós temos que encontrar o azimuth, porque agora eu tenho as coordenadas e a partir das coordenadas eu preciso saber a orientação desses alinhamentos. Então, qual que é o azimuth do alinhamento 1 até o 2? Qual que é o azimuth do alinhamento 2 até o 3? Qual é o azimuth do alinhamento 3 até o 4? Do alinhamento 4 até o 5? Do 5 até o 6? 6 até o 7 e 7 até o 1? Basicamente, gente, o que a gente vai ver aqui é o cálculo, né, dos ângulos de orientação a partir de coordenadas. Então, nós vamos ver aqui agora o cálculo dos azimuths e rumos por coordenadas. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto e mais óbvio, eu preciso conhecer as coordenadas da minha poligonal. Então eu vou dar essas coordenadas para vocês
Embora nós aprendemos aqui que para calcular a projeção parcial, é só multiplicar o DH vezes o seno do AZ, por exemplo. E para calcular o y parcial, é só calcular o DH vezes o cosseno do AZ. Ué, professor, mas se para calcular as coordenadas eu preciso do azimuth e para calcular os azimuths eu preciso da coordenada, o que eu vou fazer? Depende muito do método que você fez o levantamento topográfico. Pode ser que você já conheça as coordenadas e você precisa calcular os azimuths. Pode ser que você primeiro calculou os azimuths para depois encontrar as coordenadas. Vai depender do que você tem em mãos, vai depender do método que você vai aplicar no seu levantamento, tá? Então, para calcular as coordenadas, na verdade a gente calcula primeiro o valor do rumo. O rumo de um alinhamento é dado pelo arco tangente, na calculadora escrito por tangente a menos 1, da que a gente chama de ΔX em módulo, dividido pelo meu ΔY em módulo. Se eu sei o que é ΔX e se eu sei o que é ΔY, que é as projeções ali da distância e do azimuth, ou as projeções, ou de maneira mais simples, o ΔX é a diferença entre as minhas coordenadas. Então eu tenho aqui, por exemplo, que ΔX vai ser dado pela minha coordenada final menos a minha coordenada inicial. E eu tenho que meu ΔY vai ser dado para minha coordenada y final. Deixa eu apagar aqui. Coordenada aqui final menos a minha coordenada y inicial. Só um cuidado que na fórmula nossa aqui, isso aqui, ó, está representando módulo. Então, se é módulo, no cálculo, eu não considero que tenha sinal na minha conta, ou seja, eu desconsidero sinais negativos, só para o cálculo. Então, vamos pegar um exemplo, só para ilustrar aqui para vocês, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Vou pegar aqui, ó. Você tem um determinado alinhamento do ponto 1 até o ponto 2, e você quer encontrar qual é a direção desse alinhamento, ou seja, qual é o azimuth e o rumo desse alinhamento. Só que você sabe, por exemplo, que o ponto 1, as coordenadas dele, x1, é 500 metros, e a coordenada y1 é 700 metros. Você sabe que no ponto 2, a coordenada x2 é 750 metros e as coordenadas y2 é 550 metros, por exemplo. Como você conhece as coordenadas aqui, a gente consegue calcular o azimuth e o rumo. Na verdade, para ser mais específico, nós calculamos o rumo, igual a fórmula está mostrando aí, e depois transformamos isso em azimuth. Vamos para a conta. Então, eu tenho aqui 500 e 700, 750 e 550. Então, vou pôr um aqui, 500 e 700, e meu ponto 2, 750 e 550. Isso, 550. E eu preciso aplicar agora a fórmula, que a gente acabou de ver que a fórmula rumo é igual ao arco tangente do meu ΔX em módulo menos o meu ΔY em módulo aqui.
E ΔX, eu já vou escrever e já vou fazer a conta. É dado pelo meu valor x final menos o meu valor x inicial. Vamos ver aqui. Então, aplicando. Vamos lá. Vamos aplicar a fórmula. Só um minutinho. Então, ΔX. Final. Se você está indo do ponto 1 até o ponto 2, então o ponto 1 vai ser meu ponto inicial e o 2 vai ser meu ponto final. Então, o x2 é minha coordenada x final e o x1 é minha coordenada x inicial, xf e xi para simplificar aqui. A mesma coisa, o meu y2 vai ser o meu y final e o meu y1 vai ser meu y inicial. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 750 menos 500 vai me dar um valor, vou pôr o sinal porque isso é importante, de mais 250. Já na hora que eu vou calcular o ΔY, nós aprendemos aqui que o ΔY é y final menos o meu valor do y inicial. Então, eu tenho que meu ΔY vai ser y final 550 menos y inicial vai dar 700, né? Olha que nesse caso vai dar um valor negativo, né? Então, 550 menos 700 vai me dar menos 150. Para jogar na fórmula, gente, eu não considero sinal, porque o ΔX e o ΔY estão em módulo. Porém, eu vou passar e vou voltar aqui. Esse sinal ele é importante para que a gente identifique isso aqui, ó. Lembra que nós estudamos que essa parte aqui é o nosso primeiro quadrante, essa aqui é o nosso segundo quadrante, aqui do lado o terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, gente, o ΔX vai ser positivo e o ΔY ele vai ser positivo. E se a gente lembrar das fórmulas, no primeiro quadrante, rumo é igual ao azimuth na direção NE. No segundo quadrante, o ΔX ele vai ser positivo, porém o ΔY ele vai ser negativo. E nós já estudamos aqui que no segundo quadrante, rumo vai ser 180 menos o azimuth na direção SE. E aí nós temos também os outros quadrantes. Então, continuando aqui, no meu terceiro quadrante, o meu ΔX ele é negativo e meu ΔY também ele é negativo. E no terceiro quadrante, a fórmula que nós aprendemos é que o rumo vai ser azimuth menos 180 na direção SW, no sudoeste. E no quarto quadrante, ΔX é negativo e ΔY é positivo. E nós vimos aqui que no quarto quadrante, rumo é 360 menos o azimuth, direção NW. Por que a gente está relembrando isso? Porque agora a gente tem as coordenadas e no nosso cálculo de coordenadas, nós precisamos identificar em qual quadrante está a diferença entre as coordenadas x e y. Porque são essas diferenças aqui
que vai dizer para vocês em qual direção está o rumo que a gente vai fazer o cálculo agora. Então, ó, quarto quadrante e terceiro quadrante aqui. Esses ΔX e ΔY é indispensável que vocês saibam, tá? Não pode confundir, porque o sinal está me indicando em qual quadrante está realmente o meu parâmetro. Vamos voltar lá na conta? O meu ΔX deu mais 250 e meu ΔY menos 150. Quando ΔX é positivo e ΔY é negativo, a conta que a gente vai fazer vai estar em qual quadrante? Segundo quadrante, não é? Então, antes de fazer conta, se eu quiser, eu até recomendo que vocês façam, já representem em qual direção está o cálculo que vocês estão fazendo. Então, se eu fizer aqui, ó, vou fazer bem pequenininho aqui em cima do lado da topografia, ó. O desenho que a gente já está acostumado. Norte, sul, leste e oeste. Essa conta que eu ainda nem fiz, eu sei que está nesse quadrante aqui, ó, segundo quadrante. Só que eu quero saber qual é o azimuth e eu quero saber qual é o rumo. No segundo quadrante, o rumo é aqui, ó, nessa direçãozinha aqui, né? E a nossa fórmula, o que a gente trabalha na nossa fórmula? Na nossa fórmula, nós trabalhamos aqui, ó, rumo é igual o arco tangente do ΔX pelo ΔY. Gente, se eu tenho a fórmula, se eu calculei ΔX, se eu calculei ΔY, é só aplicar agora. Porque agora, na hora que eu vou fazer a conta, vamos por aqui, eu tenho que rumo vai ser, vou mostrar na calculadora como é que faz, tá? O arco tangente. Lembra que aqui na fórmula está em módulo? O sinal a gente só usa para identificar em qual quadrante está, tá? Porque no cálculo eu vou fazer assim, ó, 250 dividido por 150 porque está em módulo. Vamos ver quanto que isso aqui vai dar? Vou projetar aqui a calculadora para vocês e aí a gente vai fazer a conta junto. Se tiver dúvida, podem ir perguntando, tá, gente? Então vamos lá, ó. Deixa eu subir aqui essa calculadora, pronto. Fazendo a nossa continha, então eu vou pegar aqui ΔX, né, 250 por 150. Como que é o arco tangente? É esse tangente a menos 1 aqui da calculadora de vocês, tá, gente? Então eu vou pegar aqui, ó, se tiver no Dzinho, né? Lembrando, se não tiver, acho que a maioria das calculadoras de vocês, Shift Mod, onde tiver a opção All, né, que é o número 3, 3 igual. Limpa a configuração de fábrica, pronto, está configurado, que é o Dzinho que a gente precisa de degree, de graus. Então, o que é esse tangente menos 1? É o ângulo. Então, vou pôr aqui, ó, Shift Tangente. Vou jogar na calculadora igual eu escrevi. Abriu parênteses, 250 dividido por 150. Mais uma vez, gente, não uso o sinal no cálculo. O sinal é só para achar o quadrante, tá? Ó, igual. Eu tenho que é 59,36244347. Nós temos duas formas de escrever os ângulos, gente. Os ângulos eles podem ser escritos na forma graus, minutos e segundos, igual a gente está trabalhando, ou nessa forma de grau decimal, que é muito comum quando você precisa, por exemplo, construir uma planilha, quando você está trabalhando com um software que precisa ler as coordenadas. Ele não vai ler grau, minuto e segundo.
ele vai ler uma coordenada desse jeito, que é o chamado graus decimais. Mas nós estamos trabalhando aqui na topografia com graus, minutos e segundos. Para mudar esse número para a forma que vocês estão acostumados, é só apertar o botãozinho aqui, ó, do grau, minuto, segundo, que ele transforma de graus decimais para grau, minuto e segundo. Então significa que o nosso valor aí, né, o nosso ângulo, ele é 59 graus, 2 minutos e 10 ponto, vou arredondar para uma casa, tá? 10,5 segundos. Na verdade, eu vou arredondar para truncar esse valor para um número inteiro, tá? Para não ficar trabalhando com parte decimal. Mas então vamos lá. Agora eu tenho o seguinte. Eu sei que o valor do meu rumo, igual nós acabamos de fazer a conta, vai dar, na verdade, 59 graus. Deixa eu pôr aqui a caneta. 59 graus, 2 minutos. E eu coloquei para vocês 10,5 segundos. Só para não ficar trabalhando com o número muito quebrado, vou arredondar isso aqui sempre para cima, tá? Uma regra que a gente vai adotar aqui para não trabalhar número quebrado. 59 graus, 2 minutos e 11 segundos. Na verdade, melhor. Vamos adotar a seguinte regra do meio, né? Se a casa decimal for maior que 5, arredonda para cima. Ou se for menor que 5, arredonda para baixo, né? Que aí a gente padroniza esse arredondamento. Só que não acabou. Eu estou falando para vocês que o rumo é 59 graus, 2 minutos e 11 segundos. Porém, eu peguei muito no pé de vocês quando a gente aprendeu a calcular azimuth e rumo, que eu falei para vocês que obrigatoriamente o rumo ele tem que ter direção. No primeiro quadrante, o rumo tem que vir acompanhado da letrinha NE. No segundo quadrante, acompanhado da letrinha SE. No terceiro quadrante, SW. E no quarto quadrante, NW. Nós não identificamos que esse exemplo que eu criei aqui com vocês está no segundo quadrante? Δx positivo e Δy negativo? Então significa que, se está no segundo quadrante, o ângulo aqui, que a gente acabou de calcular, é SE. Então eu estou com um rumo de 59 graus, 2 minutos e 11 segundos, SE. E se eu quero transformar o rumo em azimuth, vamos para um espaço maior aqui? Então, nós acabamos de calcular que é norte, sul, leste e oeste. E vimos que, embora eu ainda não calculei, eu tenho que encontrar o valor do azimuth. E acabamos de encontrar o valor do rumo, aqui em azul, em que rumo nosso calculado foi 59, 2 e 11, né? SE. Mas quanto que vale o azimuth? Qual que é o valor do AZ quando o rumo está no segundo quadrante? Aí agora a gente já sabe como faz, né? Porque, pegando a fórmula do segundo quadrante, não vou repetir tudo aqui não. O rumo é igual a 180 menos o AZ. O valor do rumo está aqui, que a gente acabou de calcular. Então, 59 graus, 2 minutos e 11 segundos é igual a 180 graus menos o valor do AZ. O negativo o AZ está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, né? Então, só substituir os valores, mudar a ordem aqui. Então, eu vou escrever 59 graus,
2 minutos e 11 segundos, mais o azimuth, vai ser igual a 180. Tá positivo, o 59 vai passar para o outro lado negativo. O AZ vai ser 180 menos 59, 2, 11. O azimuth, fazendo a continha aqui, 180. Eu não vou projetar a calculadora porque é uma continha simples, né? Menos 59, 2, 11. Vai me dar um valor de azimuth de 120 graus, 57 minutos e 49 segundos. Então, tenho aí calculado o valor do azimuth, tenho calculado o valor do rumo a partir de pares de coordenadas que eu passei para vocês, né? Olha lá, x1, y1 e x2, y2, né? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok? Eu ia fazer mais alguns exercícios. Oi? Você deixa eu só finalizar aqui, eu fecho aqui já, aí a gente vai pro tira dúvidas, que aí eu já aproveito já para tirar todas as dúvidas, pode ser? Oi. Ótimo. Vamos sim, vamos pegar o exemplo aqui nosso. A gente pegou aqui 500, 700, 750 e 550, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o ΔX e o ΔY aqui, né? Então, ΔX 250, ΔY menos 150, ok? Vamos pegar na calculadora aqui. Jogando na calculadora, a primeira coisa que vocês vão ter que observar é se ela está no Dzinho aqui, ó. Se ela não tiver no Dzinho, se ela tiver, por exemplo, em R ou em G, não vai dar certo. Então, se não tiver no... tá no D, né? Se não tiver, Shift Mod 3 igual. Beleza, tá no D. Esse tangente a menos 1 não é isso aqui que você faz, ó. Tangente, se você fizer aqui, ó, tangente elevado a menos 1, não dá certo. Tem que fazer aqui, ó, Shift tangente, porque em cima do tangente tem o tan a menos 1, que é, na verdade, é o arco tangente. Você vai transformar um valor em graus. Então, lá, Shift tan. Vai aparecer desse jeito. Agora, abre parênteses, 250. Não considero o sinal no cálculo, porque está em módulo, né? Dividido por 150. Fechei. Igual. Quero passar isso aí para grau, minuto, segundo. É só apertar o botão aqui agora, ó, do grau, minuto, segundo. 59,2. Arredondei para cima. 11 segundos, né?